Bom dia! Vamos para mais um capítulo do nosso devocional. Ainda estamos no Evangelho de João, capítulo 1, e hoje, a partir do verso 35. Vamos ler. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: "Achamos o Messias, isto é, o Cristo." E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido significa Pedro." Então Jesus, ele está ali ensinando agora, e quando os discípulos de João veem Jesus, eles querem seguir Jesus. A pergunta de Jesus para eles é: o que vocês querem? E Jesus sempre vai ter uma pergunta para nós: o que você quer? Quando Jesus vai curar as pessoas ali, eles perguntam: você quer ser curado? O que você está precisando? E nesse dia a pergunta de Jesus para você é essa: o que você quer? O que você está precisando? O que você está buscando? Essas pessoas estavam seguindo João e estavam aprendendo com João, mas quando eles encontram Jesus, eles veem algo diferente em Jesus. E eles sentem o desejo de conhecer Jesus. Aí o verso de número 39, 37 ainda, parte 38, ele vai dizer assim: "Onde o Senhor está hospedado?" E Jesus diz para eles: "Venham e verão." Então eles foram e passaram aquele dia com Jesus. Você já teve vontade de passar um dia com Jesus? De ouvir Jesus falando com você? Imagina o que Jesus teria para te dizer. Imagina qual o caminho, qual a direção, quais as palavras que Jesus diriam para você. Pois é, Jesus continua vivo e ele continua falando com as pessoas. E eles passaram um dia com Jesus. Os discípulos eram André e Simão Pedro. E quando eles encontram com Jesus, Jesus olha para Pedro, verso 42, e diz assim: "Você não será mais chamado Pedro, você não será mais chamado Simão, mas será chamado Pedro", que significa um fragmento de pedra, Petros. Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal. E agora Pedro começa a andar com Jesus e gradativamente ele vai se transformar em alguém parecido com Jesus, que carrega as características de Jesus. Então, esse é o propósito de Jesus para cada um de nós. Verso 43, o texto vai dizer assim: "No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: 'Siga-me.' Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: 'Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José.' O verso 46, Natanael pergunta assim: 'Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá?' E disse Filipe: 'Venha e veja.' Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: 'Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade.' Perguntou Natanael: 'De onde me conheces?' E Jesus respondeu: 'Eu vi você quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar.' Então Natanael declarou: 'Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.' Jesus disse: 'Você crê porque eu disse que vi você debaixo da figueira?
você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que interessante. Quando Filipe vai chamar Natanael, ele fala para o Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos Jesus de Nazaré, filho de José. E a pergunta de Natanael, ela é, para aquela época, para aquele tempo, para aquele contexto, uma pergunta própria. Ele diz: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, a fama de Nazaré, o contexto de Nazaré era de que nada bom vinha de Nazaré. Mas Jesus, ele vem na contramão da história, inclusive em Nazaré. Ele era o melhor que Nazaré tinha. E ele vem de Nazaré para se apresentar para o mundo. E quando Filipe diz para Natanael: venha e veja, é justamente o que nós precisamos, de ir e ver. Não tem como você dizer para mim o sabor de uma laranja se você não experimentar a laranja. Somente depois que você experimenta, você vai poder dizer se ela é uma laranja doce, se ela é uma laranja ácida, azeda. Assim também é quem não conhece Jesus. Não tem como você falar de Jesus se você não provar de Jesus primeiro. Você precisa de uma experiência, de um relacionamento com Jesus, para conhecer Jesus, para falar de Jesus, ou para rejeitar Jesus, como se ele fosse ácido. E aí o Natanael pergunta para Jesus, né? Jesus dá uma afirmação para o Natanael: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E Natanael pergunta para Jesus: de onde você me conhece? E Jesus diz que viu ele quando ele estava debaixo da figueira. Não importa onde você está, Jesus está te vendo. E Jesus está vendo a intenção do seu coração, de tudo que você está fazendo. E quando Jesus ele faz essa declaração para Natanael, ele diz assim: eu vejo um coração puro, eu vejo um coração que me agrada. E em resposta a isso, Jesus fala assim: você vai ver coisas muito maiores do que essa. Você vai ver o céu aberto, você vai ver os anjos do céu subindo e descendo onde eu estiver, né? Onde Jesus estiver. Ele dá uma visão aberta para todos aqueles homens que estavam andando com ele. E o que Jesus quer de mim e de você é esse coração de Natanael. Esse coração que não tem falsidade, que não tem engano, que não tem mentira. Esse coração aonde ele pode fazer algo diferente. Onde a boa semente do Senhor pode ser plantada e ela vai produzir muito fruto. Que nesse dia você seja esse Natanael com um coração puro e que agrada ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso.